Essa foi boa, Adriano Godoy. Essa é outra novela. Então, novela mexicana ainda por cima. O que acontece? A cesárea, todo mundo que faz comigo sabe o quão metódica eu sou para isso. Por quê? Graças a Deus eu nunca fiz nenhuma cesariana antes da hora, nem depois da hora. Porque um dia na barriga da mãe, a mais ou a menos, faz muita diferença. Porque a cadelas são de 62 a 63 dias de gestação. E, normalmente, quem faz comigo, eu tenho a progesterona da ovulação, eu consigo calcular a data e ter uma expectativa do dia do parto que bate muito com a realidade. Então, esse é o primeiro parâmetro que eu gosto de ter, que é a progesterona da ovulação. Não fez progesterona de ovulação, não fez nada, inseminou, cruzou e chegou para mim para poder fazer o acompanhamento. Como que eu defino a data da cesárea? Vários parâmetros que ao longo desse tempo que eu trabalho eu fui juntando, que nada define para mim isoladamente que é data de cesárea. Exemplo, doutora, ele fez a cesárea porque um filhote estava com 180 de batimento. Isso é o que eu mais escuto. Então, de uma ninhada de 7 filhotes, se um filhote está com batimento de 180, não justifica você fazer uma cesárea, sendo que os outros 6 estão todos acima de 200. Por que eu falo isso? O batimento normal é de 230 ali, 220 ao decorrer da gestação. Chega próximo ao parto, esse batimento normalmente diminui. Alguns casos específicos, a cadela não altera nada, você deve estar cansado de saber isso também. Ela come normal, vida normal, tudo direitinho e ela está... Não dá sinal nenhum. Já está passando da hora. Então, o batimento é um parâmetro muito bom que eu uso para poder avaliar e não tem como falar assim, batimento hoje tá, a maioria 200. Então, vamos fazer amanhã cesárea. Não faço isso. Amanhã você vai ter que voltar aqui no hospital, eu vou repetir avaliar de novo e avaliar de novo. Olho tudo, olho todas as medidas do filhote, olho se tem motilidade intestinal, que não é parâmetro para fazer cesárea. É mais um, né, doutora? Mais um. É o que eu falei, é um conjunto que eu uso. Eu uso a progesterona quando tem, eu uso todos os parâmetros do ultrassom, desenvolvimento de renal do filhote, motilidade intestinal, quantidade de líquido, se tem sedimento ou não no líquido amniótico, quer dizer que já tem mecônio na bolsa, batimento cardíaco do filhote. Eu vou fazendo esse acompanhamento. Às vezes eu faço ultrassom e falo, nossa, eles já estão prontos para nascer. Mas eu vou esperar amanhã ainda, porque eu gosto que o filhote nasce bem, chorando, ativo e que mexendo. Aquele negócio, aquelas fotinhas de Instagram que o pessoal coloca, um filhotinho do ladinho do outro, imóvel, aquilo tá errado, tem alguma coisa errada. Filhote, quando nasce, que você põe na incubadora, você coloca em algum lugar, ele tem que mexer, ele tem que ser ativo, ele tem que andar pelo lugar, ele não pode ter aquele filhote estático. Principalmente se estiver respirando aquela boquinha de peixe, aí piorou mais ainda. Então, eu gosto do filhote ativo. Então, para eu ter esse filhote ativo, eu mantenho ele na barriga da mãe o máximo que eu posso, sem passar também. Porque se a gente passar da data, vai ser prejudicial para ele. Né? Sim. E aí, um outro artifício que eu uso quando eu não tenho nenhum parâmetro e eu preciso saber se realmente dá para eu fazer ou não. Por exemplo, um caso específico, a cadela está muito grande, está passando mal, ela corre risco de morte, e eu quero ver se eu consigo fazer essa cesárea hoje para agilizar, mesmo o batimento dando alto, eu faço a progesterona de novo. Porque aí eu consigo ver se essa progesterona já baixou o suficiente para eu conseguir fazer essa cesárea. Pode ser que eles nasçam um pouco mais deprimidos do que eu gostaria, sim, mas é um caso muito atípico, é um caso que eu tô mais a favor da cadela, né? Mas costuma dar muito certo também. Então, caso de segurança, né, doutora? eu falo que eu faço um combo.
Então, não tem segredo, receita de bolo para o dia de cesárea, não. O veterinário marcou com você a cesárea, pode desconfiar. Marcou assim, tá com 58 dias hoje, então vou marcar para daqui a 2 dias. Pode desconfiar, não façam isso, porque você pode tirar ou muito antes ou tirar muito depois. Então, o ideal é fazer um acompanhamento diário a partir de 58 dias de gestação. E aí tem o Draminski também, que todo mundo usa Draminski. Um monte de gente usa Draminski, né? Aquele aparelhinho que põe lá para poder medir, para saber se a cadela está ovulando, se não está ovulando. O Draminski, ele é bom para a gente ter um parâmetro só, mas ele não é um parâmetro fiel e muito correto para a gente, senão eu usava ele todo dia. Então, ele é só um parâmetro só. Então, eu falo assim, não, doutor, eu usei o Draminski. Então, para mim, é como se não tivesse usado nada. Aí eu começo do zero, como se tivesse inseminado sem parâmetro nenhum, sem citologia, sem nada. Então, a progesterona de ovulação é muito importante, ajuda demais. Mas se não tiver, dá para a gente fazer muito bem e fazer a cesárea no dia, tudo certinho. Então, e lembrar que hoje em dia, a anestesia para cesárea, ela está muito diferente, muito boa. O anestesista que sabe anestesiar para cesárea, ele é bem diferenciado. Então, hoje, a anestesia inalatória caiu por terra. Quem chega para mim falando assim, eu quero que use anestesia inalatória. Quem vai saber qual tipo de anestesia que vai usar é o anestesista, né? Não sou eu, não é a pessoa, não é ninguém. Então, cada cachorro tem pode usar venosa, pode usar inalatória junto. Aqui a gente usa os dois. A gente não usa inalatória antes, porque deprime muito filhote. Eles nascem muito deprimidos respiratório. Então, a gente só passa para inalatória depois que eu já tirei todos os filhotes. Então, e eles nascem super bem com o protocolo que a minha anestesista usa. Então, a gente faz cesárea aqui quase todos os dias, praticamente. Então, não deprime nada o filhote. Nasceu ruim por causa da anestesia. Então, vai ver que tipo de anestesia que foi feita, porque tem que ser uma anestesia específica para cesárea. Não existe fazer qualquer anestesia para cesariana, não. Isso é muito importante. Porque às vezes acha que nasceu depois, nasceu antes, aconteceu alguma coisa, e foi a anestesia que foi usada.